Shalom, mais um vídeo sobre o livro Revelando Mistérios da Bíblia. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a carta aos Hebreus. Foi uma carta direcionada ao povo judeu, o povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tem muitas revelações na carta aos Hebreus, então eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito importante para a sua vida espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Furlan, sou capelão, sou pastor, sou escritor do livro Revelando Mistérios da Bíblia e do livro O Nome do Criador e o Porquê da Salvação Vem dos Judeus, esse livro aqui. Jesus disse que a salvação vem dos judeus, e tem muitos se dizendo judeus, mas não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, na carta aos Hebreus, nós vamos aqui também entender a base da fé judaica. Então, vou estar começando aqui, lendo Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Então nós sabemos que foi dado ao Senhor Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E o texto está dizendo que Deus constituiu ele, Jesus, herdeiro de todas as coisas. E por quem ou através de quem ele fez também o mundo. Então quando você lê no Evangelho de João, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por ele, e em outras traduções, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a tradução mais correta é por intermédio dele. Porque Deus ele cria no singular e forma através da palavra, que no caso através de Jesus. Por isso que o texto aqui em versículo 2 diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem ou através de quem fez também o mundo. Versículo 3: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, está dizendo o texto que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. Sabemos que Deus, o Pai, ele é espírito. Ninguém nunca viu Deus e nem pode vê-lo. Ele habita na luz inacessível, ou seja, o lugar onde ninguém tem acesso. Mas se você quiser conhecer, ver Deus, é só você olhar para Jesus. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Por isso que quando Filipe pergunta para Jesus em João 14: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus diz: estou há tanto tempo contigo e não tendes me visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Credes, pelo menos, pelas obras. Porque Deus estava em Cristo, através do Espírito dele, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, vamos lá. Versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para fazer a remissão dos nossos pecados. Mas o texto também diz que ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. É a visão que Estevão está tendo em Atos capítulo 7. Ele está sendo apedrejado, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, ele vê a glória de Deus, porque não tem como ver Deus, porque ele é Espírito, e vê Jesus de pé à direita de Deus. Amém? Então, versículo 4 agora. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, nós temos várias aparições de Jesus no Antigo Testamento como um anjo, né? Uns falam teofania de Deus. Não tem isso na Bíblia. Né? A Bíblia diz que nós seremos semelhantes ao Pai ou semelhantes a Jesus? Seremos semelhantes a Jesus. E aí, o texto também diz, Jesus também diz que nós seremos como os anjos. Então, algumas pessoas dizem que Jesus é um arcanjo. Eu concordo. Não tem como provar isso na Bíblia, mas eu concordo. Né? Nós temos os querubins, que, de acordo com o livro de Ezequiel, Satanás é um querubim. Nós temos os serafins, que ficam lá dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Mas, de acordo com o contexto bíblico, Jesus é um arcanjo. Ele é um anjo chamado arcanjo. E o querubim é um anjo que tem uma posição de querubim. Eu não sei dizer para você a diferença de um querubim para um arcanjo. O serafim é porque tem, acho que, 6 asas, né? Mas o assunto do vídeo não é esse. É a leitura da carta aos Hebreus, e eu estou tentando ajudar os irmãos aqui a compreender, principalmente aquilo que está por detrás da letra. Amém?
Então vamos lá. Versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, nós temos que entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus, ele não é parte de uma trindade. Jesus é o Filho unigênito de Deus. A Bíblia diz que ele estava no seio do Pai. Por que ele estava no seio do Pai? Porque o único ser que saiu de dentro de Deus foi Jesus. Por isso que o próprio Jesus diz em Apocalipse 3,14, eu sou o princípio da criação de Deus. Em Colossenses 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, Jesus não é o próprio Deus, ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. Foi dado ao Senhor Jesus, como nós já lemos aqui, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é herdeiro de todas as coisas. Nós devemos nos prostrar diante de Jesus, adorá-lo. Mas ele não é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. O único chamado na Bíblia de El Shaddai é Deus, o Pai. Ah, Jesus é Deus? É Deus. Deus é um título. A Bíblia chama de Deus o Pai, chama de Deus Jesus, chama Satanás de Deus. O próprio Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento da humanidade. Chama os anjos de Deus. Leia os Salmos, capítulo 8, você vai ver isso. A Bíblia também nos chama de Deus. No Salmos 82, versículo 6, o próprio Deus diz, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ah, mas está com Deus minúsculo e Deus maiúsculo. Não existe letra maiúscula e minúscula em hebraico. E muitos textos do Novo Testamento também, em grego, tá com letra maiúscula. Então, não justifica dizer, porque Jesus é Deus com D maiúsculo e nós somos Deus com D minúsculo. Isso é besteira, não tem nada a ver. Porque Deus é um título. Mas El Shaddai, que é, no caso, o Elohim Todo-Poderoso, esse atributo é dado somente ao Pai. Por isso que Jesus vai dizer, eu subo para o Pai porque o Pai é maior que eu. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus também tem um Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Volto a repetir. O próprio Jesus disse em Apocalipse 3,14, eu sou o princípio da criação de Deus. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Versículo 6, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus pode ser adorado? Claro. O próprio texto aqui está dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem. Adora quem? É Jesus. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ou seja, de Jesus diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Jesus é Deus? É Deus, mas presta atenção agora no versículo 9 agora. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, por isso Jesus, o teu Deus, que no caso é o Pai, por isso Jesus diz, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Ou seja, o óleo no mundo espiritual, o azeite, é um símbolo para o Espírito Santo. Né? Quando você vai em Isaías 11, no versículo 3, ali fala dos 7 Espíritos de Deus. O texto diz que ia brotar um rebento do tronco de Jessé, Jessé é o pai do rei Davi, e das suas raízes um renovo iria frutificar. Esse renovo que iria frutificar lá da raiz de Jessé é Jesus. E diz que ia repousar sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Aí você vai no livro do Apocalipse, Jesus é o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, por isso que eu falo que tem que ser todo um contexto bíblico, de Gênesis ao Apocalipse. Senão você pega lá um versículo no Novo Testamento, ou um versículo no Antigo, e que forma, imagina na sua mente, cria uma doutrina, que muitas vezes é uma falsa doutrina. Né? Versículo 9. Mas amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, se referindo a Jesus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás.
E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ou seja, falando de Deus o Pai. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Lembra quando Jesus ele pergunta aos líderes religiosos: como vocês dizem que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi disse no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita enquanto eu coloco os teus inimigos como estrado para os teus pés. Se Davi chama o Cristo de Senhor dele, como é que o Cristo pode ser filho de Davi? Aí eles ficaram mudos, não souberam responder. Então, irmãos, eu sei que é difícil, né? Uma vez perguntaram para Jesus: mestre, por que o senhor fala através de parábolas? Aí Jesus disse: para que vendo não vejam, ouvindo não entendam, não se arrependam dos seus pecados e venham ser curados por mim. Ué, como assim? Jesus falava através de parábolas para que o povo vendo não vesse, ouvindo não entendesse e não fossem curados dos pecados? Aí ele vai continuar: porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram as minhas palavras. Então, por isso que a Bíblia é tão difícil de ser entendida. Somente aquele que for buscar em Deus, em oração, pedindo discernimento e sabedoria, vai entender a Bíblia. Quando os discípulos ouviam as parábolas, eles iam até Jesus: mestre, o que significava a parábola? Aí Jesus de bom grado ia e respondia. Então, se você tem dificuldade de entender a Bíblia, lá em Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá livremente. Peça crendo que irá receber. E não é seminário teológico que vai te ajudar a entender a Bíblia, não é. Lá em Provérbios 2, ali Deus pede para você gritar bem alto a ele, pedindo discernimento, sabedoria, entendimento da palavra, e ele vai dizer no versículo 5 e 6, Provérbios 2, versículos 5 e 6, que é ele quem dá a verdadeira sabedoria. Então, por que existem várias religiões, vários segmentos teológicos? É porque algo está de errado. Porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia é a mesma. O Espírito Santo, quem dá a verdadeira sabedoria, é o mesmo. Como é que ele vai dar um entendimento para um e para outro diferente? Não vai, irmãos. Por isso que diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, que quando Jesus levantasse pastores, seria querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos chegassem à unidade da fé, ou seja, uma fé única, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a estatura de varão perfeito, para que ninguém mais seja levado em nenhum vento de doutrina. Então, não tem como. A Bíblia é a mesma, o Espírito de Deus é o mesmo, não tem como cada um interpretar de uma forma diferente. Não dá. Tem algo de errado. Ah, irmão, você quer dizer que você, então, é o único certo? Não, jamais. Só que eu uso a regra correta de interpretação. Eu deixo a Bíblia responder todas as questões. Eu não uso somente texto e contexto. Eu uso todo um contexto bíblico, de Gênesis ao Apocalipse. E você não vai conseguir refutar aquilo que eu falo, porque eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo somente o que está escrito. Lá em Provérbios 30, versículo 9, diz: não acrescentes nada na palavra do Senhor Deus para que ele não te repreenda e você seja achado mentiroso. Eu não quero ser achado mentiroso no dia do juízo. Na carta de Tiago também diz: não queira muito de vocês ser mestres, porque vocês vão receber um juízo muito mais rigoroso. Então eu sei o risco que eu estou correndo quando eu ensino algo de errado aqui para os irmãos. Jesus disse que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então o que sai da minha boca pode te contaminar, pode fazer você se perder. Então por isso eu não ultrapasso o que está escrito. Amém? Então continuando. Versículo 13. Hebreus 1, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra ou à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2 agora, vamos lá. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, ele está dizendo aqui, é melhor você ficar com aquilo que você já tem ouvido. Mas ouvido de quê? De homens? Não, da Escritura. Jesus, ele disse: a lei e os profetas duraram até João. Daí em diante é chegado o reino de Deus e todo homem emprega forças para entrar nele.
Então ele está dizendo assim, olha, todos que vierem depois de mim, se falarem algo fora da lei dos profetas, não acrediteis. Por isso nós temos que reter aquilo que já nos dito aonde? Na lei e nos profetas. Por quê? Primeiro, nós não temos um Novo Testamento original. Tem alguns versículos no Novo Testamento que são tendenciosos a algumas falsas doutrinas, que contradiz todo o contexto bíblico. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Então você deve ficar sempre com o está escrito, na lei e nos profetas. Quando você vê uma doutrina diferente no Novo Testamento, você, deixa eu olhar isso aqui com mais carinho. Não é porque está lá na Bíblia que eu tenho que dar isso como verdade absoluta no Novo Testamento, porque está contrariando o Antigo Testamento. Então, vários estudiosos acreditam que o Novo Testamento original não foi escrito em grego, foi escrito em hebraico e aramaico. Por quê? Vamos lá. Essa carta mesmo nós estamos lendo, a carta aos Hebreus. Você acha que o apóstolo Paulo ou Timóteo não sabem direito quem escreveu essa carta? Você acha que eles iam escrever em grego ao povo judeu, sendo que a carta foi escrita aos hebreus? Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz, Tiago, às 12 tribos da dispersão. Você acha que Tiago escrevia a carta dele em grego, as 12 tribos da dispersão? Aí vem para o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que foi escrito pelo médico Lucas. Aí descobriu que Lucas era assírio, e o idioma assírio era aramaico, não é grego. Aí Jesus, no caminho de Damasco, aparece para o apóstolo Paulo falando em língua hebraica. Então, vários teólogos não aceitam um Novo Testamento em grego, e sim em hebraico e aramaico. Até mesmo porque nós não temos um Novo Testamento original. Nós temos somente cópias das cópias em grego. E existem muitos erros no Novo Testamento, justamente por isso. Porque quem traduziu do hebraico, aramaico para o grego, para depois para o latim, com certeza não entendia muito de hebraico. Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos continuar lendo a carta aos Hebreus. Versículo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Vou repetir e vou falar algo que muitas vezes muitas pessoas vão se escandalizar, mas é a verdade da palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, aqueles anjos que pecaram, tiveram relação com as filhas dos homens, geraram gigantes, Deus deu uma sentença para eles e permaneceu firme, não voltou atrás. E toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Agora ele vai falar de nós. Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, então foi anunciada a salvação pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, e nas suas cartas, testificando também Deus com eles. Então vamos lá, Jesus vem e anuncia, depois vem os apóstolos, e agora Deus, através do Espírito dele, versículo 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons, dos dons espirituais, do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Irmãos, veja bem, o Espírito Santo, ele sempre foi o Espírito de Deus. A pergunta que eu faço é, quem é Deus? Deus é o Pai. Ele é o Criador. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Jesus é o Filho de Deus, nosso Rei e nosso Senhor, a quem Deus, o Pai, deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Então, se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai, e não uma terceira pessoa. A prova disso está lá em Mateus 10, versículo 20, quando Jesus diz, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. Mesma coisa em Romanos 8, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz,
se o espírito daquele, ó, o espírito de alguém, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, ou seja, do Espírito dele, que em vós habita. Então o Espírito Santo sempre foi o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, do Pai, e não uma outra pessoa. Vamos lá. Maria engravidou pelo Espírito Santo. Então, se Maria engravida pelo Espírito Santo, quem deveria ser o pai de Jesus se o Espírito Santo é uma pessoa? Então Jesus deveria ser filho do Espírito Santo e não do Pai. Quando Davi, no Salmo 51, ele é um salmo de arrependimento, ele diz, orando ao Pai, não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo, o Espírito é dele. Quando a Bíblia diz que o Senhor se retirou de Sansão, logo em seguida diz, o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. É porque o Espírito Santo não é uma pessoa. É o Espírito do Santo. Não sei por que tiraram o do, só para parecer que é uma pessoa, para combinar com a doutrina da Trindade, a doutrina da Igreja Católica. Olha que interessante, na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, está escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai, o nome de duas pessoas. Em 1 João 1, versículo 3 diz, o que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 11, versículo 3 diz, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Por que o Espírito Santo não é o cabeça de ninguém? Por que a comunhão deve ser com o Pai e com o Filho, não com o Pai, Filho e Espírito Santo? Então por quê? Porque o Espírito Santo não é uma pessoa, é o Espírito de Deus. Deus faz morada em nós hoje através do Espírito dele, o Espírito do Santo. Quem é santo? Quem está lá entre os serafins? Onde os serafins dia e noite ficam, santo, santo, santo. É o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o Pai. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então a Bíblia fala de duas pessoas. Um sendo o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e a outra pessoa sendo o seu Filho amado. O façamos não quer dizer 3, 4, 5 pessoas. São duas pessoas pelo contexto bíblico, entendeu? Então vamos lá. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então Deus dá os dons espirituais através do Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Versículo 5 agora, Hebreus 2, versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de quem falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Viu? Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Aí você vai entender por que Jacó estava lutando lá com o anjo, e ao mesmo tempo o texto diz, e Jacó lutou com Deus. Então, Jesus, por isso nós seremos na eternidade semelhantes a quem? A Jesus. Nós não vamos ser semelhantes ao Pai, Filho e Espírito Santo, isso não existe. Hebreus 2, versículo 11 agora, vamos lá. Porque assim o que santifica, no caso é Jesus, como os que são santificados, nós, são todos de um. Tanto o que santifica, que é Jesus, como nós somos todos de um. De quem? De Deus o Pai. Por isso que Jesus vai dizer, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus também tem um Deus. Vamos lá. Por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Então Jesus é nosso irmão. Jesus não é nosso Pai. Quando lá em Isaías 9, versículo 6, diz assim, ó, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Lembra daquele anjo que apareceu para Manoá, o pai de Sansão? Aí Manoá pergunta o nome daquele anjo, porque ele queria fazer um sacrifício para o anjo. O anjo diz, sacrifício para mim não, sacrifício só para Deus. Mas por que perguntas o meu nome, já que é maravilhoso? Jesus era aquele anjo que apareceu para Manoá. Por isso o nome dele é maravilhoso. Ó, Isaías 9,6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Pai da eternidade é porque a palavra Pai significa fonte.
Ele é a fonte para a eternidade. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele disse vem ao Pai e não disse vai ao Pai? É porque você nunca vai ao Pai. O Pai vem a você através do Espírito dele, quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrepende dos pecados, sepulta o velho homem no batismo nas águas. Entendeu? Você nunca vai ao Pai. É o Pai que vem até você, através do Espírito dele. Aí Deus faz morada em você através do Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 12 agora. Hebreus 2, versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio... Ou seja, Jesus está dizendo que eu vou anunciar o teu nome, ó Pai, aos meus irmãos. Jesus é nosso irmão, não é nosso Pai. Vamos lá. Versículo 13. E outra vez, porém nele a minha... Outra vez agora é Deus falando. Porém nele a minha confiança. Deus falando que ia colocar a confiança dele em Jesus. E outra vez, aí Jesus agora falando, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam contra Deus, elas tinham que pegar um cordeiro, criado no âmbito familiar, tinha que ter um sentimento pelo bichinho. Aí levava esse cordeiro diante do sacerdote. Ele colocava as mãos na cabeça do cordeiro e confessava em voz alta, Deus, eu fiz isso, me perdoa. Por que ele colocava a mão na cabeça do cordeiro? Porque a Bíblia diz em Levítico 17:11 que a nossa alma está no sangue. E é o derramamento do sangue que faz a purificação dos pecados da alma. Então, onde fica o pecado? Fica na alma, fica no sangue. Então, quando eu botava a mão na cabeça do cordeiro e confessava em voz alta meus pecados, eu estava transferindo no ato de fé os meus pecados da minha alma para a alma do cordeiro. Aí o sacerdote vinha, degolava o cordeiro, recolhia o sangue do cordeiro com o meu pecado e aspergia no véu do templo. Isso era feito diariamente, chamado sacrifício contínuo. Aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote pegava um bode, colocava a mão na cabeça desse bode e confessava os pecados do ano inteiro sobre esse bode. Depois esse bode era lançado no deserto. Esse bode tipifica Satanás. Um dia, todos os pecados que foram confessados sobre Jesus vão ser lançados sobre Satanás. E ele lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos lá. Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão o quê? Do pecado. Servidão do diabo. Por isso, irmão, que o Antigo Testamento é uma sombra para o mundo espiritual. O povo que estava na escravidão do Egito, onde Deus enviou o libertador, que foi Moisés, hoje é a mesma coisa. Esse mundo aqui é o Egito, e o rei do Egito é quem? É o diabo, porque o mundo jaz no maligno. Né? Aí Deus envia o libertador, faz uma promessa que é uma terra que mana leite e mel, que quando eles chegassem nessa terra que mana leite e mel, eles não precisariam edificar casa, cavar poço, plantar, porque já estaria tudo preparado. É a mesma coisa que Jesus disse, que ele ia subir lá para o Pai e ia preparar moradas para nós. Quando nós chegarmos lá, já está tudo preparado, tudo pronto. Agora, o interessante é que antes deles entrarem na Terra Prometida, estou falando aqui no mundo físico, que é uma sombra para o mundo espiritual, para a vida eterna no reino dos céus, eles tinham um último obstáculo. Qual que era? Vencer os gigantes. Quando você assistir o nosso vídeo, Gigantes do Novo Testamento, você vai entender isso. Porque aquela história dos anjos que tiveram relação com as filhas dos homens e geraram gigantes, isso tem... Deus está querendo nos passar algo no mundo espiritual. Então, quando você assistir esse vídeo, só você colocar assim, Capelão Alexandre, Gigantes do Novo Testamento. Você vai entender isso. Porque o último obstáculo para você entrar na Terra Prometida é você vencer os gigantes. E você vai se surpreender quando você assistir o vídeo. Eu vou ver se eu coloco ele no final desse vídeo. Tá bom? Vamos lá, continuando. Hebreus 2, versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, Jesus é o sumo sacerdote para quem? Para ele mesmo? Não, para Deus.
Versículo 18 agora. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então, Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, é esse que irá encontrá-lo. Ele falou de várias parábolas, onde se você não tiver uma vida de obediência, santidade, você não vai entrar no reino de Deus. Porque, irmãos, Jesus veio desfazer a obra do diabo. Qual foi a obra do diabo? Fazer com que o homem desobedecesse a Deus e com isso Deus se afastasse do homem. Então Jesus veio devolver a oportunidade que Adão e Eva tinham no Antigo Testamento e que nós não tínhamos. Que era o quê? A opção de escolher, obedecer ou não. Então, se você não falar segundo a lei e os testemunhos, né, segundo a lei e os profetas, a Bíblia diz que jamais você vai ver a luz, vai ver a alva. Está lá em Isaías 8, versículo 20 ou 23. Então, não é fácil alcançar a vida eterna no reino dos céus. Por isso Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Você precisa se esforçar. Por isso que Deus vai dizer para Josué também, esforça-te, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha muito bom ânimo, e não aparte a tua boca do livro desta lei. Então, por quê? Porque você lendo a palavra, buscando Deus em oração, buscando a vida de santidade, Deus vai guiar os seus passos. Por isso que diz em Romanos 3,14, se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. Então, quero te agradecer, que você que me acompanhou no vídeo até agora, é um vídeo longo, né, mas tenho certeza que ajudou muito no seu entendimento da Escritura. Se esforce para ler o livro Revelando Mistérios da Bíblia. O livro é grátis, a gente pede uma contribuição, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro da mesma forma, porque a palavra diz, dai de graça o que de graça recebestes. Então, para você receber o livro, é só você enviar um zap com a palavra livro para o DDD 24 98837 6471. E se esforce também para adquirir esse livro. O nome do Criador e o porquê da salvação vem dos judeus. Esse livro tem um custo de R$45, mas é um livro físico, chega na sua casa. E é uma forma também de você estar ajudando o crescimento do nosso ministério. Não esqueça de dar o like e fazer qualquer tipo de comentário. O YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante, vai encaminhar esse vídeo para outros irmãos, outras pessoas. E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com outros irmãos. Tenho certeza que de alguma forma você vai estar ajudando o crescimento do ministério e vai estar cumprindo também parte do seu ID, né? Então, mais uma vez, lembre-se, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescentará em sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.